A paz do Senhor Jesus, irmãos. Pastor Roberto Crespo falando de missões com Cláudio Modesto, amigo de mais de 30 anos. Tudo bem, Cláudio? Aleluia. Tudo bem, graças a Deus. Estamos juntos aqui depois, olha, muito tempo, hein, Roberto? Que alegria estar É, aqui com você. prazer é meu, querido. Cláudio, ele tem uma chama de missões ardendo dentro dele desde muito cedo, desde muito jovem. E nessa entrevista nós vamos ver que todos nós podemos ser missionários, né? E todos É nós verdade. devemos ter essa chama ardendo dentro de nós. E eu queria que você falasse um pouco, Cláudio, como começou a arder essa chama por missões no teu coração? Como é que foi isso? Então, Roberto, é interessante que quando a gente é alcançado, não é, pelo Senhor, a gente, naquele primeiro amor, a gente abre realmente mão de tudo. A gente precisa viver a palavra de Deus. Quando a gente vive a palavra de Deus, essa chama cada vez mais ela se acende porque a gente quer se tornar mais parecido com Jesus. Então, aquela questão da renunciar a si mesmo, de entregar 100% ao Senhor, não é? E eu me converti assim, ainda jovem, né? Ainda sou jovem, mas eu me converti com os 17 anos, nessa fase dos 17. Você acompanhou até boa parte da minha conversão. Olha, estou revelando a Isso. idade, hein? Ó, você vê. É. Porque a gente, e ainda aos 17 anos, nós tínhamos esse desejo de servir a Deus, de passar para as pessoas aquilo que nós estávamos vivendo, né, naquele momento. Isso. E essa chama só tendeu a crescer, porque a missão começa dentro da sua própria casa e ela vai se alastrando por onde você passar. Não é? Essa chama, esse desejo de você anunciar o reino, de cumprir o chamado que Deus plantou ali. Eu creio muito que o propósito de Deus na nossa vida e que essa chama de missão ela já foi desenhada por Deus antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, né? Conforme a Bíblia diz, antes da gente ser formado no ventre materno, ele já nos conhecia e cada um tem um propósito. Mas quando ele nos, como eu me lembro sempre de Paulo no caminho de Damasco, quando ele nos impacta, quando a É. gente recebe aquele impacto, tudo começa a brotar. E aí ativa essa chama de missões. É algo que Você tem uma é experiência ativado. muito jovem, ainda no tempo de estudante secundarista, né, que na época era assim, não é? No trem, como é que foi isso? Olha, dentro desse propósito de missões, eu tinha feito um compromisso com Deus. Eu tinha algo no meu coração, eu não podia voltar para casa à noite, né? Eu saía para estudar, naquele dia eu precisava falar pelo menos para 2 pessoas do Evangelho. Eu precisava compartilhar sobre Jesus para 2 pessoas, se possível orar por elas, levá-las a Cristo. Então, eu estudei na Escola Técnica Federal, aí no Rio de Janeiro. Eu morava no subúrbio da Leopoldina, num bairro chamado Braz de Pina, e eu pegava o trem para ir para a escola. Na volta, os trens não eram como hoje. Hoje está muito melhor. Pode ser que tenha condição ruim, mas é muito melhor. Mas aquele trem que tinha surfista de trem, todo mundo em cima do trem, a luz apagada de ponta a ponta. E eu entrava no trem, eu já tinha, o meu coração começava a arder. E eu começava a conversar com as pessoas em volta. Quando eu via que tinha uma oportunidade, eu começava a falar de Jesus Cristo. Eu começava a anunciar na conversa a palavra de Deus. E ali mesmo eu fazia uma oração pelas pessoas e as pessoas eram abençoadas, impactadas.
todo dia, sempre que tinha oportunidade, eu pregava no trem. Era uma das missões ali, um desejo de sempre falar de Jesus aonde estivesse. O trem era uma oportunidade É para mim, porque as né? pessoas, às vezes, estão esperando uma oportunidade muito elaborada, uma oportunidade Sim, muito estruturada, e acham que só podem fazer isso coletivamente e dentro de uma ordenação de coisas. Não é? E, na verdade, essa sua experiência mostra que não é bem assim, e que está ao alcance de todos nós o anúncio do Evangelho e sim. sermos, de alguma forma, missionários onde nós estamos. Sem dúvida alguma. A mesma situação ocorria quando eu entrava no ônibus. Eu já ia direcionado a algum lugar que estivesse vazio, se tivesse alguma pessoa do lado, eu já ia assim preparado. Essa vai ser uma das pessoas do meu dia, que ela vai Amém. ouvir e vou compartilhar a palavra do Senhor. Aliás. Glória a Deus. Fantástico, Se né? cada um de nós compartilhasse com duas pessoas todo dia, seria algo Sim. extraordinário. Seria algo Não é extraordinário. verdade? Não é É, verdade? E hoje, nós não tínhamos a tecnologia, nós não tínhamos os recursos que é hoje verdade. nós temos. Isso que estamos fazendo aqui agora não havia essa possibilidade. Então, Isso. a gente ia nesse mover do Espírito Santo de Deus, né? Nós íamos mesmo até a pessoa, aonde ela estivesse, aonde nós enxergássemos uma oportunidade e deixávamos a semente. A palavra de Deus diz que a palavra ela nunca volta vazia, a mensagem ela nunca volta vazia sem cumprir o propósito. Então, a responsabilidade efetiva é do Espírito Santo concluir essa obra no coração daquela pessoa. Da mesma maneira que o Espírito Santo nos ativou para essa missão, aquela pessoa que vai ouvir, ela também vai ser ativada pelo mesmo Amém. Espírito. E o Espírito Santo só está esperando alguém, né, dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, que seja É eu verdade. possa ser esse instrumento, né, para É fazer a verdade. diferença na vida do outro. Isso. Mas você Né? teve, então, depois, uma experiência aí já dentro da estrutura maior, que foi a Uhum. sua primeira viagem internacional também, que foi para a Sim. Bolívia, não é? Como é que foi isso, Cláudio? Eu sempre tive o desejo de viajar, de anunciar o evangelho e de trabalhar em equipe. Surgiu uma oportunidade com uma equipe de pastores e líderes que, a princípio, eles estavam planejando ir de avião para Bolívia. E no meu coração, eu sempre fui muito simples e objetivo. De avião, coisa nenhuma, vou da maneira mais econômica. Do Rio de Janeiro, vamos pegar um ônibus até São Paulo. Eu não conhecia São Paulo naquela ocasião. Hoje eu vivo em São Paulo. Para mim, É. São Paulo parecia Nova York. Então, naquela época, assim, né? E eu peguei o ônibus até a Estação da Luz, em São Paulo. Né? Eu era jovem, foi o primeiro emprego e todo aquele salário daquelas férias que eu tive, eu recebi e investi em missões. Investi assim para poder ir e cumprir o propósito de Deus. E eu, na Estação da Luz, fiz uma rota. Peguei o trem, um trem até a Bauru. Antigamente havia um trem de passageiros de São Paulo até a Corumbá, até a Bolívia. Então, tinha que passar por Bauru. E ali, naquela viagem, Deus começou a falar comigo sobre o que ia fazer, havia um mover. De Bauru, outro trem, vamos para Corumbá. Quando chegamos em Corumbá, naquela época não havia o Mercosul e todo brasileiro precisava de visto para a Bolívia. Então, a equipe que queria ir de avião ainda se estressou comigo. Poxa, vou ter que pegar visto na fronteira. E papapá. Eu falei: Deus está no controle. Eu sempre tive esse. Quando Deus está no controle, no final tudo dá certo. É verdade. Nós tivemos que dormir numa pensão do lado brasileiro, em Corumbá, aquela noite. Tiramos o visto, atravessamos para Porto Soares. No dia seguinte, quando chegamos em Porto Soares, que já era Bolívia, era parte da nossa viagem, né?
já era Bolívia. Não havia lugar para dormir, não havia nem pensão, nem hotel, e nem o voo, que era mais barato, de Porto Soares para Santa Cruz de la Sierra, e nem trem, não tinha passagem, não tinha nada. Eu me lembro que um dos pastores, você talvez se lembre dele, que ele chamava Clarício, ele tinha um acordeão. E Sim, lembro de Clarice. ele pegou o acordeão e eu era o moço do Clarício, que carregava o acordeão dele. Né? Então, eu levava o acordeão, falei, vamos para a praça. E ele, ficamos para a praça. Abriu o acordeão e começamos a cantar. O que nós podíamos fazer? Esperar que Deus pudesse revelar. Porque, quando nós estamos numa missão, eu entendo que há um propósito de Deus para nós em ir, e há um clamor de uma outra parte que está esperando uma resposta de Deus. É bem o passe à Macedônia, não é? Quando Lucas ouve, passa a Macedônia, tem alguém que está esperando. E aquele pastor, e aí nós estávamos cantando na praça, chegou uma picape, e aquela picape tinha um jovem e nos parou, nos abordou e disse assim, olha, o pastor lá da igreja, ele está aguardando vocês. Nós achamos aquilo estranho e fomos até a igreja. Quando nós chegamos lá na igreja, aquele pastor, ele foi tomado pelo Espírito Santo, começou a falar em línguas, recebeu um poder de Deus ali, e nós entramos nós que éramos um povo mais comedido, e nós estávamos fora da nossa realidade ali de igreja, entramos no mover da Assembleia de Deus ali em Porto Soares, e o pastor disse que Deus havia falado para ele que nós iríamos chegar. Glória e ele já tinha preparado um lugar para a gente se hospedar, alimentação, tinha tudo. Então, quando Deus ele chama, né, ele capacita o chamado, ele provê tudo que vai ser necessário no caminho. E ali nós oramos, houve conversões, nós participamos de batismo, nós abençoamos aquele povo naquela região da Bolívia, em Puerto Soares. Deixamos a marca, a presença do Senhor, não é? Nós fomos em nome de Jesus e Deus agiu ali. Quando nós estávamos indo embora, nós reunimos, porque não precisamos pagar pensão, hotel, tudo, nós reunimos um pouco de dinheiro cada um e entregamos como oferta ao pastor. E ele disse para nós, naquela hora, assim, olha, Deus havia me dito que ia enviar o suprimento. Com tanta alegria, porque havia mais de 3 meses, eles não conseguiam pagar o aluguel, estavam com dificuldades financeiras, e eles foram bênção para nós e nós fomos bênção para eles. Dali nós voamos para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia ainda. Passamos um tempo ali em Santa Cruz, conectamos com pessoas, iniciamos um trabalho ali com um outro pastor que se chamava Hugo, era boliviano, Hugo. E ali assentamos a igreja ali em Santa Cruz de la Sierra e tivemos um tempo ali também. Deus nos usar e sairmos visitando casas e abençoar pessoas. Dali de Santa Cruz, lá vamos nós, porque a viagem não acabava aí. E veja, naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha nada. Para a gente se comunicar com o Brasil, tinha que mandar um cartão postal, uma carta. Eu mandei um cartão postal para minha família que não tinha notícias minhas, não tinha telefone. Até no Brasil, para a gente conseguir ter um telefone, era uma luta. O cartão postal chegou depois que eu cheguei no Brasil, na volta. Que coisa! Quando nós chegamos em La Paz, de Santa Cruz, fomos para La Paz. Começou um novo momento de Deus. Porque Deus ele vai nos dirigindo. Eu entendo que nós precisamos estar sensíveis. Aonde Deus quer nos colocar. O missionário ele precisa ouvir Deus e não ouvir o seu coração. Eu vou para tal lugar. Eu ouvi aonde Deus quer que eu seja útil. Chegamos em La Paz, fomos recebidos por um grupo de pessoas e começamos a trabalhar. Uma cidade muito idólatra, havia toque de recolher na cidade, uma ditadura naquela época muito forte,
e nós no meio daquela situação. Eu me lembro hoje de uma experiência que alguns irmãos ficaram responsáveis de receber cada grupo de pessoas. Nós dividimos a equipe em grupos e para almoçar, para cuidar de nós naquele momento. E uma coisa que ficou marcante para mim, que num determinado dia uma família iria nos receber e era uma senhora até distinta, uma jovem senhora na casa dela, ela morava num apartamento. E nós chegamos, chamamos, tocamos campainha, batemos e ela não conseguia vir. E ela estava um pouco aflita. Nós escutávamos que ela estava do outro lado da casa, mas ela estava aflita. Ela não conseguia enxergar a chave, até que ela foi apalpando e conseguiu a chave, porque por algum motivo ela havia perdido a visão. Ela estava sem enxergar. E nós íamos no nome de Jesus, íamos conforme a palavra, sabendo que Deus sempre ia realizar algum milagre por dia. Né? Cada dia era dirigido por Deus. Quando Amém. ela finalmente conseguiu abrir aquela porta e ainda não enxergava nada, eu me lembro como se fosse hoje. Ela abriu a porta, eu coloquei os pés na porta e eu disse: a paz do Senhor seja com você. Paz seja convosco. Eu acho muito forte esse trecho quando Jesus chega no cenáculo e ele fala: paz seja convosco. Algo no mundo espiritual acontece, toda malignidade ela se afasta. E quando a paz foi liberada, aquela mulher deu um grito. Ela deu um grito, ai, e ela voltou a enxergar naquele momento e ela nos contou esse testemunho. Então, nós precisamos estar sensíveis a Deus para levar o milagre aonde Deus quer, para sermos a extensão do braço de Deus ali, aonde Ele quiser. Essa foi uma das experiências que a gente teve. E depois você foi a muitos outros países, né? Você foi a vários países mundo afora. Agora, esses países que você visitou, já foi junto ao NCM ou não? Não, na verdade, eu sempre trabalhei e estudei, e na formação, né, eu estudava, na época, engenharia, não concluí o curso de engenharia, mas dentro daquela função que eu trabalhava com engenharia, eu fui convidado a ir à Argentina a trabalho, e numa cidadezinha chamada Campana, e eu fui para lá. Aonde eu chegava, uns 50 minutos de Buenos Aires, eu sempre procurava uma igreja. E é interessante, eu cheguei lá e a gente tem a empatia, né, da família de Deus. Eles me receberam tão bem naquela igreja. Havia um jovem, eu me lembro dele, ele chamava Rubem Del Rey. Hoje deve estar com a nossa idade, deve ser o pastor da igreja, nunca mais o vi, mas ele era um pianista exímio e louvava o Senhor. E ele começou a cantar, e ele disse para mim: você não quer participar hoje? Eu acho que o homem de Deus, o missionário, seja lá quem for, que está sendo usado por Deus, tem que estar preparado para compartilhar o seu dom, aonde quer que ele chegue, seja ele qual for. Porque o dom que Deus nos dá é para aquilo que for útil para aquele momento. A única coisa que ele falou: eu posso tocar uma canção em português e você pode cantar? Ainda para agora. Nós só tínhamos o quê naquela época? Vencedores por Cristo. É verdade. Em nome do Senhor Jesus. E eu comecei a cantar durante o culto naquela igreja. E pessoas começaram a chegar na porta daquela igreja, atraídas pelo sotaque em português. E eu achei interessante porque Deus usa da maneira que Ele quer. Aquelas pessoas foram chegando e os irmãos da igreja as abordaram e tiveram a oportunidade de anunciar o evangelho, de trazer para dentro da igreja. E o Espírito Santo iria completar a obra, né? Foi uma das outras experiências que eu tive. Depois eu tive a oportunidade de passar já mais tarde, já estava casado, já tinha vindo para São Paulo, de ir para Singapura.
fiquei quase um mês em Singapura. Nós nos reunimos com mais de 29 nações. Amém. Eram irmãos pastores de diversas nações, no Instituto Haggai. Eu fui convidado bem na época em que as Torres Gêmeas caíram. Isso já era bem mais para frente, em 2002. Eu fui, em 2001 as torres caíram. Então, muitas pessoas não queriam viajar, tinham medo. Deus, e eu recebi um convite. Eles me mandaram as passagens, a visão do Dr. Haggai, de treinar líderes, né, de países em desenvolvimento, e eles levavam a pessoa, pagavam a passagem, toda a estadia e todo aquele treinamento com homens de Deus de diversos países, e eu fiz durante 21 dias. E chegávamos lá, eles ainda nos abençoavam com dinheiro para podermos nos manter ali, que a visão era nos preparar para devolver a gente para o nosso país, para a gente usar aquilo que aprendeu para treinar líderes locais. E ali nós fizemos esse trabalho com mais de 29 nações, nos relacionamos, e porque Deus tem um propósito com tudo isso. Depois disso, eu recebo, nossa casa parece um entroncamento para as nações, um hub para as nações, né? Então, é o pessoal do Senegal que vem, o pessoal do Zimbábue, o pessoal da Nigéria, o pessoal da Europa, da América do Sul, de todo lugar passa e vão para algum lugar. E nós recebemos de Deus algo ali para poder também aplicar. Tive a oportunidade de estar no México também, numa cidadezinha chamada Ensenada de Todos os Santos. De repente, Deus falou no nosso coração que eu devia ir para aquela cidade, e nós fomos para aquela cidade. Deus abriu as portas, nós fomos, e lá também subimos, né? Poderíamos ir para um lugar mais requintado, não, subimos umas favelas lá no México, né? Já tinha sido treinada no Rio de Janeiro, porque a gente subia, era morro evangelizando no Rio de Janeiro. Então, fomos lá no México, abençoamos pessoas, abençoamos igreja, né? E eles recebendo daquilo que nós tínhamos para dar. Deus, ele nos usa, ele é que coloca em nós para que a gente possa dar. Se nós ficarmos só recebendo, há um processo que eu chamo de refluxo espiritual. A gente acaba tendo esse refluxo espiritual e fica cansado de tudo. Parece que nada satisfaz mais. Por quê? Porque mais feliz é quem dá do que quem recebe. E a gente teve a oportunidade. Espiritual, ela é uma dinâmica. Eu acho que o ministério de Jesus, que é muito didático, ele chama, ele prepara e envia. É interessante, ele faz cursos, ele opera milagres e envia. Recebe de volta, ouve os testemunhos, se alegra com aqueles testemunhos, ensina, opera milagres e envia de novo. Agora os 70, não mais os 12. Recebe de volta, ensina, opera milagres, se despede agora com vocês todos. Então, essa dinâmica tem que ser da vida da igreja. Eu tenho que, o que eu recebo, eu entregar. O que eu recebo, eu tenho que dividir. Se eu não for dar aquilo que me foi dado, isso fica muito sem sentido. Fica sem sentido. E eu acho que o reino de Deus espera isso de nós. E esse nosso trabalho em equipe, né? A gente tem alguma coisa, mas eu também tenho pontos cegos que eu não consigo enxergar, e eu preciso de outro que venha também e que olhe, e que veja, olha, acho que você pode melhorar nisso, você podia agir dessa maneira, e nos aconselha. E é essa logística e esse tipo de trabalho que a gente desenvolve com o MCMI. E como é que esse trabalho que você tem de formação de liderança, como é que isso funciona? Olha, nós estamos, através do... Primeiro, a gente tem toda essa bagagem do Instituto Haggai, que a gente tem treinamento de líderes na igreja, e já metodologicamente. E eu tenho essa aliança com o New Covenant Ministries International, que são aliança com pastores, com líderes, com empresários, com igrejas em mais de 100 países. Né? Então, nós
temos esse chamado de Deus, essa missão de conhecer Jesus cada vez mais e torná-lo conhecido. Então, nós vamos aonde uma porta se abre, aonde alguém tem sede de ser treinado e que tem um coração ensinável, para receber um pouco da experiência que a gente já tem na bagagem e que a gente possa compartilhar com alguém e receber também. É uma relação de troca. Então, vocês levam esse treinamento para as igrejas? Sim, levamos para igrejas em todo o mundo. Nós temos uma atividade, não agora em tempos de pandemia, que paralisou tudo, mas em cada mês nós estamos em uma nação, seja em todos os continentes. Para você ter uma ideia, hoje é quarta-feira, amanhã nós estamos em live com pastores do Brasil, com os irmãos da África do Sul. Sim. Então, todo esse movimento que começou na África do Sul, um homem de Deus chamado Dudley Daniel, já há 40 anos atrás, começou a ficar inquieto com a igreja em si, com aquilo que a igreja estava dando, né, alguma coisa tão religiosa, e começaram a reunir alguns pastores na cidade. Né? Esse homem que antes estava no Zimbábue, ele veio para a África do Sul, e alguns pastores começaram a orar e entender o que Deus poderia fazer quando nós estamos juntos. Salmo 133, quando os irmãos, né, se reúnem, o óleo vem sobre a cabeça e vem sobre o corpo também. Amém? E esse movimento cresceu. E da África do Sul ele foi para a Austrália, depois para os Estados Unidos, foi alastrando, então, em todos os continentes. Então, amanhã eu estou com o pessoal da África. Na sexta-feira eu estou falando para líderes da Venezuela, da Colômbia e brasileiros, em outra sala de Zoom. Não é? E são movimentos que a gente ouve o Espírito Santo e só obedece. Eu recebi um contato de um jovem em Moçambique e ele está sedento de aprender a palavra de Deus e de crescer. Está com um grupo de jovens que está crescendo num movimento e precisa de apoio. E ele me procurou e disse: eu posso ajudar vocês, eu vou ajudar vocês. Mas sem pretensão nenhuma. Então, nós vamos começar um trabalho daqui, lá com a cidade de Tete, em Moçambique, com aquele grupo de jovens que estão sedentos. E a gente faz um treinamento de liderança, liderança na visão bíblica. Porque hoje, o que eu percebo com muitas... Pelo tudo que a gente já viveu, né Roberto? Muita gente quer trazer o empresarial para dentro da igreja. E não funciona. Não funciona. A gente tem um padrão bíblico, a gente tem um padrão neotestamentário, tem uma planta, tem um desenho de Deus. E o que acontece hoje com muitos líderes e igrejas que precisam desaprender muita coisa para reaprender no padrão de Deus. É isso mesmo. No padrão de Deus. Então, é isso que está acontecendo. E nós tentamos realinhar essa liderança. Lógico, corações ensináveis, pessoas que desejam realinhar com o coração de Deus. Nada fora da palavra, né? Para que eles possam crescer. Eu não sei se você conhece, claro que você conhece, hoje cresceu muito, mas um ministério que se chama Bola de Neve. Sim, todos os meninos do Bola de Neve, eles iniciaram na sala da minha casa. A gente discipulava aqueles 12 ali, seja o Pina, o Giba, o Eric, todos em toda a parte, onde eram jovens que começaram e que Deus trabalhou no coração deles. Então, nós precisamos estar sensíveis como homens de Deus para preparar líderes, porque o nosso alcance vai ser muito maior. Porque hoje eu preparo um líder que pode alcançar 1.000, 5.000, 4.000. Eu não estou preocupado se eu vou alcançar 10, 100.
Sabe Barnabé que vai buscar Saulo, Paulo, É, para isso mesmo. E trazer e Paulo abrir um alcançou mais caminho do para que ele ele. crescer? Exatamente. Cláudio, nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. Foi um prazer conversar com você. Rápido. Que, se a gente quiser entrar em contato contigo, um pastor, um jovem líder como esse lá de Moçambique, não é? Como é que se entra em contato contigo, meu amigo? Olha, eu sou muito assim, eu sempre falo, sou acessível. Se colocar o meu nome no Google, Cláudio Modesto, hashtag Cláudio Modesto, você me acha no YouTube, no Instagram, no Facebook, mas o meu WhatsApp é 970875636. É Eu 11, tenho né? é 11 DDD 11 970875636. Por exemplo, amanhã às 10 horas da manhã nós vamos ter uma live e com o pastor Brent Bredin, lá da África do Sul, com pastores Amém. daqui do Brasil. Aqueles que Amém. desejarem conhecer podem participar Cláudio, conosco nós estamos também. encerrando. Foi um prazer falar contigo. Foi um prazer Amém. mais um Falando de Missões com Cláudio Modesto. Deus te abençoe, a paz do Deus te Senhor. abençoe, um forte abraço, até breve.